Quem aí já não passou por aqueles questionamentos, aquela reflexão de se realmente tomamos as decisões certas até agora, se escolhemos a profissão correta, se esse realmente é o caminho, né, destinado a gente seguir? Comigo não foi diferente. Alguns anos atrás eu parei para me questionar. Depois de 6 anos estudando medicina, mais 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de dermatologia, estava eu no meio do consultório, atendendo uma paciente atrás da outra, algumas com algumas queixas que para mim não eram tão relevantes, prescrevendo creme para isso, creme para aquilo, aplicando botox. E eu me perguntei, puxa, será que eu fiz tudo isso para ter essa função na vida das pessoas? Fui um homeopata, nessa época eu estava um pouco estressada, bastante doente, e comentei com ele todos esses meus questionamentos. E ele me falou uma coisa muito importante e decisiva na minha caminhada. Vanessa, você tem uma outra missão, vai muito além de só prescrever os teus creminhos. E a partir daí, realmente, eu comecei a ter um outro olhar dentro da dermatologia e comecei a trilhar um novo caminho. Esse caminho veio muito embasado num conceito novo da medicina integrativa. O que é isso? A medicina integrativa, ela é uma nova abordagem direcionada à cura, claro, dos pacientes, mas com uma abordagem muito mais ampla, com foco não só na doença, mas sim no paciente como um todo, vendo ele como um corpo, como uma mente, como uma alma, espírito e também num contexto de estilo de vida. A medicina integrativa, ela não é e não deve ser confundida com medicina alternativa. Pelo contrário, integrar significa juntar. Então, a gente não abandona todos os conceitos da medicina tradicional, ocidental, alopática, mas a gente integra, a gente complementa outros aprendizados e outras técnicas de cura, sendo ela oriental, sendo ela também ocidental, mas sempre com uma visão muito crítica e muito científica, daquilo que realmente tem uma segurança para o nosso paciente e, claro, uma eficácia. Isso vem muito da ideia de que muitas doenças, infelizmente, não são curadas de imediato. Por exemplo, quando você pega uma infecção de garganta, a gente dá um antibiótico e essa infecção se cura rapidamente. No entanto, a maioria das doenças que os seres humanos enfrentam no dia a dia hoje, elas não são tão simples assim. Elas estão inseridas, às vezes, num contexto muito mais crônico, em que se você der uma pílula, um medicamento, infelizmente a gente ainda não consegue obter a cura. Então, a partir disso, começou a se entender que nem para toda doença existe uma pílula milagrosa. E para que a gente consiga ter um resultado efetivo na cura, exige-se também a participação do paciente. Então a gente tira um pouco aquela ideia mais paternalista de que o médico vai curar tudo e coloca um pouquinho também a responsabilidade de cura no próprio paciente. Então é uma ação em conjunto, médico-paciente. E para isso, exige que o paciente, ele retome, ele crie, ele tenha essa função de ativar o seu modo de autocura. Sim, nós mesmos podemos curar muitas doenças com algumas pequenas modificações no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, na nossa respiração, na nossa forma de encarar as nossas relações sociais, enfim, tendo essa abordagem muito mais ampla do que realmente a gente sabe hoje sobre cura. Essa ideia eu passei então para o meu dia a dia na dermatologia, criando esse conceito da dermatologia integrativa. E isso não está somente direcionado para as doenças, mas também para o próprio envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento ele é multifatorial
ele é uma soma de processos dentro da nossa pele, de oxidação, de inflamação, e que muito desse processo ele está associado ao que a gente come, aos produtos que a gente aplica, aos nossos hábitos de vida, se a gente está praticando ou não exercício, se a gente está se alimentando ou não bem, se a gente está tendo um sono reparador, se a gente está gerenciando bem o estresse, se a gente fuma ou exagera na bebida alcoólica. Então, mais uma vez, a abordagem também no envelhecimento não deve ser somente usar um creme ou aplicar uma toxina ou um preenchimento. A abordagem deve ser muito mais ampla. E essa é a minha proposta na dermatologia integrativa. Então, nesse conceito, eu criei uma abordagem em que a gente atua não somente na sua rotina diária dos produtos, o que é importante, e nisso também vem um diferencial da dermatologia integrativa, em que a gente opta cada vez mais por produtos mais naturais, mais limpos, com menos conservantes, mas que vão ter sim eficácia. Mas a gente vai atuar também nas outras questões que vão influenciar na tua beleza. Então, por exemplo, é muito importante que a gente esteja tranquilo, em que a gente leve prana para reorganizar toda a nossa energia do nosso organismo para que isso reflita na nossa beleza. Isso a gente consegue através das técnicas de respiração, das técnicas de meditação, da yoga terapia, por exemplo, que é uma ótima arma para equilibrar todo esse contexto, emoção e corpo e mente. A atuação dos florais, da aromaterapia e de várias outras técnicas que eu vou acabar indicando, claro, de uma forma personalizada para cada paciente que passa no meu consultório. Doutora Vanessa, e os procedimentos? Nessa nova ideia de dermatologia, a gente abandona os procedimentos? Não, claro que não. A gente tem que usar o que tem aí de tecnologia, mas a ideia sempre é começar de uma maneira preventiva. Então a gente vai ter uma abordagem de um plano de tratamento em que a gente vai indicar alguns procedimentos que você faça de uma maneira lenta, mas contínua, para que você vá prevenindo seu envelhecimento desde cedo. E quando a gente precisa corrigir algo, quando já tem uma ruguinha, uma flacidez estabelecida, a gente vai atuar de uma forma também corretiva, mas sempre buscando um tratamento com maior naturalidade, harmonizando o rosto, sem agressões, sem grandes modificações na sua aparência. Ou seja, mostrando aquilo que você já tem de bonito, ou seja, enfatizando aquilo e, claro, corrigindo algumas imperfeições, mas sempre com o objetivo de manter a sua naturalidade.